Bom dia. 2 Reis, capítulo 2. Livro de 2 Reis, capítulo 2. Esta é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho ordenou-lhe Elias: aguarda aqui mesmo, porque Deus está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive Deus, o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. Por isso desceram junto para Betel. Nós vimos que Elias tinha chamado, o chamou, e ele passou a ser o ajudante de Elias, né? O servo de Elias, o aprendiz de Elias. E Elias tinha chamado por ordem de Deus. Aí quando Eliseu chamou, nós vemos isso um dia desse, ele matou os bois, ele estava arando a terra, ele matou os bois, fez ali das próprias cangas, das próprias coisas dos animais, usou como lenha, e fez ali uns pés de churrasco todo mundo comia. E agora, ele junto com Elias, Deus já tinha chamado Elias, né, aquele dia para o levar embora. E eles andando, então no caminho, Elias falou com Eliseu, falou: escuta, aguarda aqui, fica me esperando aqui, porque eu tenho que ir a Betel. Estava em Gilgal, falou: não, eu tenho que ir a Betel, então você me espera aqui. Aí o Eliseu falou: não, tão certo como existe Deus, eu não vou te abandonar não, vou com você para Betel. Porque também Deus já tinha tocado em Eliseu para não abandonar, para estar junto ali de Elias. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e o indagaram: sabes que hoje Deus vai levar o teu mestre para o céu, separando-o de ti? Ao que prontamente retrucou Eliseu: sei, calai-vos. Ou seja, Deus já tinha revelado para Eliseu, já tinha revelado ali para os outros profetas, né? Tinha uma escola de profetas ali, que Elias ia ser tomado, Deus ia levar aquele dia. Então, chegando em Betel, na escola do profeta, os profetas chegaram e falaram: escuta, Eliseu, você sabe que hoje Deus vai tomar Elias, vai separar de você, né? Vai ser levado hoje. Aí Eliseu falou: não, eu sei, cala a boca, não fala mais sobre isso não, tem que comentar mais sobre isso. Às vezes nós sabemos de algumas coisas, de alguns assuntos, né? Deus nos mostra. Deus revela para nós quando alguma situação às vezes vai acontecer. É muito difícil, por exemplo, não se deve falar, só em raras exceções, quando Deus nos mostra, por exemplo, que alguém vai ser levado, que alguém vai falecer, você chegar para a pessoa e falar: olha, você hoje vai falecer. Então, quando a pessoa não é salva. Às vezes nós falamos com os parentes, falamos com os amigos, até para prepararmos. Já teve inúmeros casos de eu chegar e falar com a pessoa, falar: olha, fulano tá na hora da partida, ele vai estar partindo. Então você tem que preparar, organizar. Mesmo assim os parentes não recebem bem, mas é uma maneira de você estar os preparando. E se Deus também nos revela algo, não é para nós ficarmos calados, é para nós falarmos, não que seja necessariamente com a pessoa. Deus já tinha falado então com os profetas, tinha falado com Eliseu, falou: olha, eu vou recolher Elias, vou levar ele embora, vou separar ele de você. Nós vamos ver também que Elias, ele não passou pela morte. Elias não morreu.
Ele foi tomado ainda em vida. Então Elias lhe ordenou: Eliseu, fica aqui, pois Deus está me enviando até Jericó. Porém ele respondeu: juro por Deus, o nome do Senhor e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Depois dali, eles em Betel. Elias mais uma vez fala com Eliseu: olha, fica por aqui, porque Deus está me mandando para Jericó. Eliseu falou: não, eu juro por Deus que eu não vou me separar de você. Eu não vou te deixar, não. Estou junto com você. Ele não separou, ele não abriu mão. Porque às vezes nós achamos que não, porque algo vai acontecer com a pessoa, não, vamos deixar ele só, vamos deixar isolado. Nós vamos ver que esta perseverança de Eliseu o transformou num grande profeta. Ele pediu e recebeu porção dobrada da virtude de Elias. Os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabe que hoje o Senhor vai levar o teu mestre por sobre a sua cabeça para o céu? E ele replicou: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Chegando em Jericó novamente, os irmãos, ali os seguidores dos profetas, novamente, falou: olha, Eliseu, você sabe que hoje o seu mestre Elias vai ser tomado ao céu, ele vai subir, vai ser tomado por sobre as suas cabeças, sua cabeça? Eliseu falou: não, eu sei, mas cala a boca, não fala mais sobre isso. Deus já tinha falado com Eliseu, tinha falado com os profetas em Betel, tinha falado agora com os outros seguidores dos profetas em Jericó. Eliseu falou: não, cala a boca, eu já sei disso. Mas ele está ali perseverando ao lado de Elias. Não saiu ao lado de Elias um minuto. Em seguida Elias lhe disse: aguarde aqui, porque Deus está me enviando até o Jordão. Mas ele contestou: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, e não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. Novamente, Elias fala: olha, Deus está me enviando ali no Jordão. Fica aqui e me espere. Ele falou: não, juro por Deus, mas não vou te abandonar, não vou deixar você um minuto só. Vou estar com você o tempo todo. Aí foram juntos. 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando a distância que se passava quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então eles foram os dois juntos, chegaram até as margens do rio Jordão. Mas uns 50 daqueles discípulos dos profetas, ou seja, aprendizes de profeta, também foram juntos e ficaram observando. Porque Deus já tinha revelado para eles que Elias seria tomado, que Elias iria subir, que o Senhor ia levar Elias aquele dia. Então eles já estavam olhando, já estavam preocupados. Aí Elias e Eliseu caminham para o Jordão, para as margens do Jordão. Eles ficaram olhando, né, como eles vão fazer para atravessar o Jordão. Como será essa travessia? O que eles estão querendo fazer? Eles olhando. Eles sabiam que Elias ia ser tomado. Então Elias tomou o seu manto, dobrou e o bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram sobre terra seca. Elias então tira o seu manto, dobra ele e bate nas águas. Bateu nas águas do Jordão, imediatamente abriu-se as águas do Jordão. E eles atravessaram o rio em si. Não foi só Moisés, não foi só Josué que parou as águas. Elias parou. Nós vamos ver também que Eliseu também parou as águas. Elias parou as águas.
Porque nós vemos muito falar na referência ao fato de Moisés ter parado as águas no Mar Vermelho. Josué abriu as águas no Rio Jordão. Elias abriu a água no Jordão. Também nós vamos ver que Eliseu abriu as águas também no Rio Jordão. Ele bateu na água com o manto dele, abriu, e os dois atravessaram em terra seca. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Atravessaram, estão andando. Elias fala: escuta, eu te pedi um favor, me pede o que você quer antes de eu ser levado. Que Elias sabia também que ele ia ser levado. Me pede o que você quer de mim, antes que eu seja levado pelo Senhor. Eliseu falou: não, me dá porção dobrada do seu poder espiritual. Ele estava pedindo uma coisa que nem Elias poderia dar, somente Deus. Por que somente Deus? Porque ele está pedindo o dobro do que Elias tinha, do poder espiritual que Elias tinha. Como que Elias poderia dar o que ele não tinha? Como que Elias poderia duplicar a duplicidade do seu poder para dar Eliseu? Para me dar a porção dobrada do Senhor. Eliseu pediu coisa boa. Eliseu seguiu com o mistério de Elias. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Falou: na hora que eu for tomado, for levado, se você ver, você receberá. Mas se você não perceber no momento que eu for tomado, que eu for arrebatado, que ele foi arrebatado com vida, o arrebatamento é exatamente assim. Se você não ver, você não vai receber. Então esteja atento. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou-os um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Todo mundo fala: olha, Elias subiu num carro de fogo. Não, Elias não subiu num carro de fogo. Eles estavam ali acabando de falar quando veio, apareceu do nada um carro de fogo e separou um do outro. Naquilo que separou um do outro, surgiu um redemoinho. E Elias subiu no redemoinho. Elias não subiu em carro de fogo. Ele subiu, ele foi arrebatado através de um redemoinho. Que eu vejo muitos pregadores, muita gente falar: não, Elias subiu, foi levado em um carro de fogo. Não, não foi. A função espiritual do carro de fogo foi exatamente separar Elias de Eliseu. Não era momento, não era, Eliseu não era para ser arrebatado. Então tinha que separar, porque se ele estivesse junto, o redemoinho levaria os dois. Mas o redemoinho levou somente ele. O carro de fogo somente separou. O carro de fogo espiritual passou, separou. O redemoinho levou então Elias aos céus. O redemoinho é como nós vemos agora recente, aconteceu esse tufão lá na Flórida. Nós observamos, nós vemos casas, vemos animais, carros sendo sugados. Foi algo assim. Assim que viu tudo isto acontecendo, Eliseu gritou: Aba, meu mestre, meu pai, foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e a rasgou ao meio. Eliseu, vendo aquilo, ele observando, ele viu
tudo acontecendo. Ah, meu Deus, ah, meu pai, meu mestre. E ficou observando Elias subir até quando não conseguiu mais. Quando não conseguiu mais, numa demonstração de tristeza, de saudade, como sabendo que estava perdendo um mestre, um amigo, os judeus naquela época faziam assim, então ele rasgou as suas roupas numa demonstração de tristeza, de aflição por estar perdendo um amigo, está sendo separado de um amigo e de um mestre. Em seguida pegou a capa de Elias que tinha caído, voltou e parou à margem do Rio Jordão. Depois ele pegou então a capa que Elias tinha deixado cair. Ele pegou a capa e voltou. Chega na beira do Rio Jordão. E havendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: onde está Deus, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Elias passou sobre o solo seco para o outro lado. Depois disso, ele pegou o manto, dobrou ele assim como ele viu Elias fazer, chegou na beira do Rio Jordão e bateu, falou: onde está o Deus de Elias? E bateu nas águas. Com o manto. As águas pararam. As águas se abriram. Ele atravessou em seco. Ele recebeu a porção dele. Ele recebeu o que ele pediu. Ele recebeu a porção dobrada. Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamaram: eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram com o rosto rente ao chão. Aqueles 50 discípulos ali, dos discípulos profetas de Jericó, que estavam à distância observando, quando viram isto acontecer, falaram: olha, o poder de Elias está sobre ele. O poder de Elias está sobre Eliseu. Quando ele atravessaram, então foram diante dele e reverenciaram. Porque sabia que ele agora era realmente um homem de Deus, um servo de Deus, um mestre, um profeta consagrado pelo Senhor. Nós temos que aprender a reconhecer também os homens de Deus, saber reconhecer aqueles que têm o poder de Deus. Eles disseram: há 50 homens guerreiros entre os teus servos, deixa-os ir em busca do teu Senhor. Pode ser que o Espírito de Deus tu tenha levado e deixado sobre algum monte ou depositado em algum vale. Entretanto, ele ordenou: não mandeis ninguém procurá-lo. Contudo, eles o importunaram a ponto de aborrecê-lo, e então ele consentiu enviar-os, pois. E mandaram 50 valentes que o procuraram por 3 dias sem encontrá-lo. Os profetas, os ajudantes de profetas, os aprendizes de profeta, falaram: olha, Deus o levou, mas pode ser que Deus agora tenha atirado, jogado em algum monte, algum vale por aí. Deixa nós irmos procurar em algum lugar para ver se esse redemoinho, nada de Deus deixou ele cair em algum lugar por aí. Falou: não vai, não adianta não, vocês não vão encontrar não. Mas eles ficaram insistindo tanto, por isso eles eram aprendizes de profeta. Eles não tinham a fé desenvolvida, eles não entendiam com perfeição o mundo espiritual. Bom, tá com o cara insistindo. Falou: não, deixa nós ir, não, ainda vamos encontrar. Esse redemoinho, pode ter caído Deus atrás dos anos, esse redemoinho, pode ter tirado mais acolá ali. Incomodaram tanto Eliseu, falou: então vai, pode ir. Eles ficaram 3 dias rodando ali, procurando de todas as maneiras, e não encontraram. Porque quando nós imaginamos, não, o redemoinho está levando alguma coisa, vai jogar em outro lugar, vai cair em algum lugar, alguma parte. Que é a lógica. Esses tufões, esse redemoinho que nós vimos agora nos Estados Unidos, tudo que subiu, desceu de alguma forma, em algum lugar ali, foi atirado, voltou, caiu. Então, com os olhos materiais, esses ajudantes de profeta, esses discípulos, esses aprendizes de profeta, falaram: não, Deus o levou, eles sabiam que Deus ia levar, mas agora já está olhando de uma maneira carnal, ele subiu nesse redemoinho, ele vai estar em algum lugar.
Quem sabe Deus não jogou ele para lá, para colar, nós vamos para nós o encontrar. Se estiver ferido, para nós socorrer. Mas Eliseu já sabia e falou, não vai não. Ele não vai estar. Mas incomodaram, eu falei, então tudo bem, então vai. 3 dias, 50 homens valentes. Procuraram e nada encontraram. Às vezes nós também fazemos assim. Nós falamos que cremos em Deus. Às vezes nós clamamos por um milagre, por uma mudança, por uma transformação. Aí quando ela acontece, nós não acreditamos. Eu já vi casos de pessoas que dizem que tem fé. Orar, não, Deus vai curar, Deus vai curar. Aí acontece a cura. Ah, não, mas não pode, é impossível. Existir essa enfermidade, existir essa doença. Faz exame, torna a fazer. Fala, não tem problema. Não, tem alguma coisa errada. A pessoa vem testemunho e você não acredita. É não acreditar no Senhor. Se Deus falou, testificou no nosso coração, glória a Deus. Temos que aceitar, temos que receber a palavra. Voltaram para junto de Eliseu, que tinha permanecido em Jericó, o qual ele admoestou. Não vos disse eu que não fosse? Depois de 3 dias voltaram. Eliseu estava ali ainda em Jericó. Voltaram, não achamos. Falou, mas eu não disse para vocês que não era para ir, que não ia encontrar? Vocês temaram, simplesmente comprovou. Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor, mas as suas águas são péssimas e a terra é infértil. Os moradores de Jericó falaram com Eliseu, escuta, a cidade aqui é boa, tem um ambiente agradável, uma região agradável, mas as águas são péssimas, era salobra, era salgada, aquelas águas ruins, a água não dá para beber, ela é ruim. E a terra é infértil, ela não produz nada. Aqui não tem nada, não tem condição de se plantar nada, porque nada vai avante. Apesar de ter um clima agradável, apesar de ser uma cidade agradável, aqui nada acontece. Mas nós temos que olhar que essa cidade, inicialmente, ela foi amaldiçoada. Na época de Josué. Nós lembramos também que ele falou que quem a reconstruísse perderia o primeiro filho e quando terminasse perderia o segundo. E assim aconteceu. Nós lemos isso depois. Anos depois aconteceu. Mas ainda tinha maldição ali na cidade. O povo falou, olha, a cidade é um clima agradável e tudo, mas a terra que não produz nada, a água é saloba, é salgada. Não dá pra nada. Então ordenou-lhe Eliseu, trazei-me um prato novo e põe nele sal. E eles lhe trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou-lhe o sal e declarou, assim diz Deus, eu purifiquei estas águas, e elas não causarão mais morte nem esterilidade. Imediatamente aquelas águas se tornaram puras, e assim permaneceu até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Falaram isso com Eliseu falou, escuta, arruma um prato novo para mim, coloca sal nele e me traz. Deram para ele um prato novo com sal. Eliseu então caminha, vai até a fonte d'água, ou seja, até a mina de água ali. E pega e atira ali o sal. Fala, olha, ele falou em nome de Deus. Falou, assim diz o Senhor, assim diz Deus. Em nome do Senhor. Eu purifiquei estas águas e elas não causarão mais morte nem esterilidade. Ele falando, Deus está falando, eu purifiquei essas águas. Não está falando que vai purificar. Eu purifiquei essas águas. Não vai acontecer, não vai ser mais estéril. A terra não será mais estéril. Ou seja, a partir de agora vai produzir. Assim diz Deus. Eu fiz. Eu não vou fazer. Eu já fiz.
Mudei, pronto. A partir de agora eu mudei essa água, mudei essas terras aqui. Muitas das vezes nós ficamos olhando, observando as pessoas falarem e profetas falarem, e profetas estão assim, não, Deus está falando que ele vai fazer, que assim, assado. Mas se nós observarmos, quando Deus fala, Deus decreta, acontece. Nenhum momento nós vimos Jesus dizer assim, olha, eu vou te curar, Deus vai te curar daqui a um tempo. Não. O cego chegava e Jesus curava imediatamente. Endemoniado, Jesus libertava na hora. O leproso, Jesus curava na hora. Não existia aquela, não, eu vou fazer. Deus vai fazer. Deus fez. Eliseu chegou e disse, não. Deus fez. Assim diz o Senhor, eu purifiquei. Eu não vou purificar, eu já purifiquei essas águas. A terra agora está abençoada. A terra agora é uma terra fértil. Imediatamente as águas se tornaram puras e assim permanece até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. De lá, Eliseu subiu a Betel, ou seja, fazendo o caminho inverso que ele tinha feito com Elias. Agora voltando para Betel. E ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, exclamando, volta, careca, suma daqui, careca. A gente acha que hoje tem muita gozação, muita brincadeira e o povo gosta. As maldades, vou ser bem honesto, eu não consigo, não é nem que eu não queira, mas eu não consigo sentir graça quando alguém tropeça, quando alguém cai, quando alguém machuca, quando alguém fere. E aqui agora nós estamos vendo a molecada, um monte de jovens fazendo gozações com Eliseu. Não sabiam ele quem era Eliseu. Não sabia que era um homem de Deus. Falaram, volta, careca. Não vem aqui não, careca. Eu entendo quando nós, por exemplo, entre amigos, nos referimos a uma outra pessoa, um amigo, de uma maneira carinhosa assim, mas não nesse tipo de gozação. Eu acho que é algo inadmissível e é algo totalmente sem graça. Rir da desgraça alheia tem consequências seríssimas. Nós vimos quando Jesus estava preso, eles colocaram um manto nele, um manto vermelho, uma coroa de espinho na cabeça dele, deram-lhe um pedaço de pau, uma cana ali, e ficaram rindo dele, reverenciando, o rei, tá vendo, você é rei. E pegava aquele pau da mão dele e batia na cabeça dele, batia ali sobre os espinhos, ou seja, os espinhos se aprofundavam mais na cabeça dele, rindo, escarnecendo. Jesus foi objeto, motivo de piada. Piada sem graça. Você não disse que é rei, agora você é rei de judeu. Fala que você é rei de judeus. E batia nele, pegava o pau, batia nele, colocava de novo na mão dele. Aqui agora nós estamos vendo eles rindo, uma molecada, a juventude, rindo do profeta, do homem de Deus. Volta, careca, suma daqui, careca. Então ele se virou para trás, observando aquela turma de meninos, amaldiçoou-os em o nome de Deus, o Senhor. Em seguida, duas ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Em seguida, partiu para o Monte Carmelo, de onde retornou a Samaria. Eram rindo, fazendo gracejos.
Ele amaldiçoou, em nome de Deus. Vamos saber, gente, com que nós estamos lidando, o que nós estamos fazendo. Nós vamos mexer com as coisas do Senhor. 42 morreram. Apareceram 2 ursas despedaçadas. Mataram 42 deles. Ah, mas um homem de Deus não podia fazer isso. Ele fez isso por ordem de Deus. Ele fez por ordem de Deus. Qual o motivo? Não, Deus tem todo o poder. Se Deus entendeu de agir assim, glória a Ele, seja toda a honra, toda a glória a Ele. Vamos tomar cuidado antes de realmente fazer gracejo com as coisas do Senhor. As coisas de Deus são muito sérias. Ele é o Criador de tudo. Ele é o Senhor. Temos que pensar sobre isso. Elias partiu, foi para o Monte Carmelo. Depois voltou a Samaria. Ele voltou então a Israel. Nós concluímos hoje a leitura do capítulo 2 de 2 Reis. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade, estaremos lendo então o capítulo 3. Entendimento, conhecimento, dúvida, está aqui. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenham um bom dia.